Fala, amigos sobreviventes. Aqui quem fala é Felipe Pereira, participante do grupo Balance Flow Podcast. E hoje estamos aqui para fazer mais uma resenha de um livro, com relação ao nosso último podcast, onde falamos sobre a primeira revolução industrial e sobre algumas máquinas que mudaram o rumo da humanidade. Se você não assistiu, vai estar no card aqui em cima, beleza? Aproveita, não esquece de dar aquele like maroto e seguir a gente, não só aqui no YouTube, mas nossas redes, vai estar aqui na descrição, no Instagram, no Twitter e todas essas redes sociais. Mande sua opinião e converse com a gente, valeu? Vamos lá, hoje nós vamos falar sobre um livro chamado A Nova Visão da Sociedade. Ele está aqui, ó, esse livrinho aqui, de Robert Owen. E esse livro, ele ficou bem polêmico, por quê? Quando eu descobri esse livro, quando eu estava estudando, eu gosto muito de estudar a origem da gestão, né? Então, onde começou a gestão, tem alguma ferramenta, tem alguma metodologia que eu gosto de usar, eu começo a tentar achar quem foi o primeiro cara que publicou alguma ideia referente. Então, quando eu comecei a desenvolver esse estudo, eu cheguei na segunda Revolução Industrial, e na segunda Revolução Industrial eu vi algumas citações com relação a Robert Owen. Então, eu caí na primeira Revolução Industrial. E por que ele é tão polêmico? Porque vincularam o nome dele à ideia do socialismo, à ideia do comunismo. Por que, Felipe, vincularam? Porque ele foi citado no Manifesto Comunista do Karl Marx. Mas, Felipe, ele era capitalista, ele era socialista? Bem sincero para vocês, isso pouco me importa. Essa parte política, para mim, não faz a menor diferença. Então, eu vou estudar o gestor, onde que ele começou, o que ele começou. Ah, Felipe, mas você não vai falar que o negócio dele deu errado? E aí esse é o pessoal que se julga direita falando. Aí o pessoal que julga esquerda falando, não, mas teve um negócio que deu muito certo. Quem está certo, quem está errado? Os dois. O primeiro negócio dele deu muito certo, que é em New Lanark, na Escócia. O segundo negócio que ele tentou implementar nos Estados Unidos, que é a New Hope, deu errado. Então, tivemos os dois casos, e os dois são excelentes cases de gestão específico para aquela época, que, acredite se quiser, ainda tem problemas que continuam vigentes na sociedade, não só no Brasil, como nos Estados Unidos, como em qualquer lugar do mundo. Então, o material dele é muito interessante. Tive muita dificuldade de encontrar coisas sobre ele, sobre a biografia dele, é muito contaminada pela parte política, infelizmente. Então, o que me restou de estudo sobre ele é o livrinho da experiência que ele escreveu com o projeto que ele teve sucesso. Então vamos falar do livro agora. O livro se divide em 4 partes. A primeira parte é com relação à formação do caráter, ou seja, qual é a importância do meio ambiente na formação do ser humano e como isso pode trazer lucros para a sua empresa. Então ele destaca que desenvolver o caráter do ser humano no aspecto social, religioso, familiar e profissional vai trazer resultados. Então ele começa a desenvolver tudo que é necessário, deve ser feito para que se formem profissionais mais capacitados. E principalmente a ideia de que nenhuma criança deve iniciar o trabalho antes dos 10 anos. Até os 10 anos deve ser investido o que nessa criança? Educação. Educação social, educação familiar e educação técnica. E educação religiosa. Ah, mas ele era ateu. Não, esse é outro assunto, não era nessa época, não vou comentar. Mais uma vez, vamos focar na parte de gestão. Então, o primeiro capítulo é o embasamento do que ele utilizou para ter sucesso. Um parênteses, bem rápido. Isso é o que eu recomendo que todo gestor que teve sucesso em alguma atividade faça. Escreva sobre o sucesso do empreendimento. Compartilhe o seu sucesso. Para quê? Porque isso sirva de lições aprendidas para outros gestores. E assim, do jeito que ele fez, é bem legal. Primeiro ele dá o embasamento técnico. O que eu utilizei como base para formar meu time campeão? O segundo capítulo é focado como esse trabalho gerou resultado na fábrica dele de New Lanark. Então ele começa a dizer que, por causa disso, eu comecei a ter resultados maiores. Na verdade, ele dobrou o lucro dele, da fábrica dele, começou a ter resultados acima de qualquer fábrica do Reino Unido e começou a chamar a atenção de todo mundo. Inclusive, ele cita isso no livro, que foi onde ele ganhou muita força junto aos empregados deles, que quando os Estados Unidos boicotou a Inglaterra no fornecimento de lã, ele conseguiu, com os lucros da empresa, pagar
os funcionários por 3, 4 meses, mesmo não tendo emprego. E isso se deve a uma palavrinha chamada meritocracia. Como assim meritocracia? Já se falava em meritocracia em 1800? Sim, ele foi o primeiro autor que eu descobri que falou sobre a ideia de meritocracia. Ele falou que os resultados também foram alcançados não só por ele ter mexido no ambiente dentro da fábrica do funcionário, mas como ele acabou implementando essas ideias na sociedade, no bairro, na comunidade onde a fábrica dele estava implementada. Então ele começou a motivar os seus funcionários e comunicando o seguinte: olha, se nós tivermos lucro, parte desse lucro vai ser investido na comunidade. Vamos pegar parte desse dinheiro e construir melhores estradas, construir melhor parte de saneamento básico, vamos construir escolas. Então ele construiu escolas para crianças, como já comentamos, construiu escola para adultos, escolas noturnas, começou a construir comércio. Então o bairro começou a crescer, ficar um bairro forte na Escócia. E então isso acabou motivando mais os funcionários. Disso ele também fala da ideia, da importância, que foi um outro tópico que ele citou nesse segundo capítulo, do plano de saúde. Ele fala o seguinte: hoje os funcionários estão indo trabalhar doente, porque ele sabe que se eles pararem de trabalhar, eles não têm salário, eles não recebem. Então ele criou o que seria o primeiro plano de saúde. Então parte do salário do funcionário é separado, era criada uma poupança, se o funcionário assim o quisesse, para quando ele ficasse dinheiro, essa poupança era resgatada e dada ao funcionário. Assim ele conseguia se tratar e só retornar ao trabalho quando tivesse 100% restabelecido. Ele era muito bonzinho? Não, o foco dele sempre era o lucro. Então, mas ele entendia que para ter lucro, todos devem ganhar. Então essa segunda parte do capítulo, ele fala desse desenvolvimento, dessa ideologia que ele criou, dessa filosofia que ele criou e qual foi o resultado obtido, que foi praticamente dobrar o resultado da sua fábrica. Na terceira parte do livro, ele começa a responder questões que vieram sobre: meu amigo, mas essa é a tua fábrica, foi um caso, é impossível refletir isso na Inglaterra, é impossível refletir isso em outros países do mundo, como é que a gente vai conseguir fazer um caso desse? Então ele comenta sobre isso, ele começa a dar as dicas de gestão e começa a explicar que, cara, você não precisa tirar esse dinheiro do seu bolso para fazer isso, reinveste o lucro, não só reinveste o lucro na sua empresa, mas reinveste esse lucro na sua empresa, nos seus funcionários e, se possível, na sua comunidade. E utiliza isso como fator de motivação para os seus funcionários continuarem performando. Ele começa a falar da importância da relação encarregado-funcionário, gerente de fábrica e funcionário. Não devem ser pessoas distantes, devem se entender que são pessoas da mesma comunidade. Então, esse terceiro capítulo é focado no como implementar as ideias de Robert Owen em diferentes fábricas. Felipe, isso foi bem aceito? Sim e não. Temos que lembrar que viemos de um sistema de escravidão naquela época, em 1800. Então, ainda existia a resistência de pagar outras pessoas para trabalhar. Então, quando ele veio com todas essas ideias, óbvio que tiveram pessoas que foram contra, drasticamente contra. Mas já começou a ter influência em alguns fabricantes, porque eles começaram: cara, esse cara está ganhando dinheiro fazendo isso, vamos tentar. Então a ideia começou a crescer. Por isso que eu encontrei ele nos grandes pensadores de gestão da segunda revolução industrial, porque eles já estavam começando a comentar sobre o Robert Owen e o que deu certo, o que deu errado e melhorar a ideia. A quarta parte e última, ele vai um pouco além, que entrou numa zona perigosa. Ele começou a falar como que eu consigo implementar essa ideia na política, na gestão de um país. Isso é uma coisa que se escuta bastante, né? Como que um empresário pode influenciar na gestão de um país. Então ele começou a dar conselhos para o governo britânico sobre o que deveria ser feito no ambiente para auxiliar as indústrias a terem mais resultado. E com isso cresceria a indústria, a sociedade e o governo. Ele fala que a base da política é um povo feliz para se ter um governante feliz. Não tem como se ter um governante feliz se o povo está infeliz. Então ele desenvolve, com base nesse conceito, ele desenvolve toda a ideia dele de implementar este conceito na parte política, na parte de gestão social do governo.
E é isso. Ele não fala de interferência de governo em indústria, ele não fala de governo tomar conta, ser papai de povo, não fala nada disso. Ele só fala que o governo tem que fazer a sua parte e preocupar-se, assim como as indústrias se preocupar, de se criar um ambiente saudável, um ambiente onde as pessoas possam estudar com direitos iguais. Felipe, isso deu resultado? Sim, deu resultado. Em 1830, nós temos a primeira revolução. Nós temos a primeira lei trabalhista no Reino Unido, que começou a proibir o trabalho de crianças abaixo de 10 anos, começou a colocar carga horária de trabalho para mulheres, começou a ter essa ideia de turnos, tudo baseado nessa obra. Pontos positivos do livro. O livro é o início, né? É o primeiro pensador de gestão fabril que eu encontrei. Então eu gostei muito, li 2 vezes, enchi de marcação aqui, toda hora volto, consulto. Ele é inspirador, eu me identifiquei bastante com o autor, eu recomendo a leitura. Pontos negativos. O livro original, sem comentário de ninguém, eu só consegui encontrá-lo em inglês. Em português existe eu vou colocar o link aqui nos comentários se você se interessar. Eu não li, porque é um livro que foi escrito e comentado. Então ele foi reescrito e comentado. Então tome cuidado quando for ler esse livro para não se contaminar com a opinião do autor. Tenta ler as cartas, as 4 cartas, os 4 capítulos que nós comentamos aqui, e depois, se você sentir interesse, vá na opinião do autor, o que ele está falando, o que ele está comentando, e procure mais sobre o assunto. Outro ponto negativo é muito difícil achar um material de confiança na internet. Por quê? Porque virou política, dividiu, vai ter gente que vai falar bem, vai ter gente que vai falar mal. Lembrando que naquela época não existia nada disso, entendeu? Era povo e governo, ponto. Qual é o governo? Não existia nada disso. Estou falando de 1800. Então, esse é o ponto negativo. Se você quiser achar mais alguma coisa, se você encontrar alguma coisa que seja imparcial, por favor, deixa eu escrever aqui nos comentários para mim. Eu vou ficar muito feliz e com certeza eu vou ler um pouquinho mais. Meus comentários finais sobre o livro. Felipe, é um livro raiz? Porra, 100% raiz, cara. É o que eu falei, é o primeiro livro de gestão que eu encontrei no mercado, né? Eu não consigo encontrar nada antes desse cara que tenha tanta preocupação em criar um sistema fabril limpo, organizado, onde se respeite o ser humano, onde nós falamos de meritocracia, onde nós falamos de lucro consciente, um lucro responsável, onde falamos de ideia de inovação, de automação. Cara, é um livro que realmente eu gosto. Ah, Felipe, mas e a parte política? Pouco me importa. Não influencia em nada a minha vida a parte política. O que eu procuro é a parte de gestão. Então, recomendo a todos a leitura. Espero que vocês gostem. Se você curtiu esse vídeo, dá aquele like maroto. Segue a gente aqui no YouTube. Procura a gente nas outras redes sociais, vão estar aí na descrição, tanto no Twitter como no Instagram. E dá aquele like, beleza? Tamo junto, até a próxima.